Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu consigo ler sua mente, disse a garota. A juíza ri e então ela revela seu segredo. O tribunal estava lotado naquele dia, lotado. O piso de parquete cheirava a cera fresca, e os bancos de madeira rangiam sob o peso de espectadores. Jornalistas locais e famílias que tinham vindo testemunhar um dos julgamentos mais aguardados do ano na pequena cidade de Willow Creek, Geórgia. Um homem estava sendo julgado por assalto à mão armada, um caso que à primeira vista parecia trivial. Mas nesta cidade onde todos se conhecem, todo escândalo assume proporções míticas. O homem no comando, Marcus Delaney, 38 anos, era um mecânico respeitado, pai de 2 filhos, sem antecedentes criminais. Usava um terno barato, grande demais para ele, os pulsos apertados e as bochechas encovadas de exaustão. Desde a prisão proclamava sua inocência com uma consistência desarmante. Em nenhum momento vacilou em suas declarações. Fui incriminado, disse ele no momento de sua prisão. Este vídeo é falso. É uma montagem. Eu nem estava lá naquele dia. Ele insistiu que o verdadeiro culpado usou um disfarce, uma máscara com sua imagem para desviar suspeitas. Uma declaração considerada ridícula pelo promotor, pela polícia e até mesmo pelo seu próprio advogado nomeado pelo tribunal, que se contentou em usar a carta do procedimento falho em vez de defender verdadeiramente o seu cliente. O juiz Richard Calovay, um homem de cerca de 60 anos, sólido, conservador, mas conhecido por seu senso de justiça, observava o caso com um olhar cético. Para ele, Marcus era como todos os acusados que se recusavam a assumir a responsabilidade por seus atos. E, no entanto, algo naquele homem em seus olhos o perturbava. Havia uma espécie de desespero honesto, um sofrimento real que transparecia em suas palavras. Mas essa desordem permaneceu enterrada, invisível para os outros. E a audiência continuou, pontuada por depoimentos, objeções, evidências digitais, vídeos de vigilância mal compactados, fotos borradas e debates técnicos. Foi então que no fundo da sala, uma figura chamou a atenção do juiz Calovay. Uma menina negra, de cerca de 9 anos, estava parada ao lado de uma mulher mais velha, provavelmente sua avó. A criança não estava inquieta, não estava brincando, não estava entediada. Ela estava apenas perfeitamente imóvel, reta como uma estátua, as 2 mãos cruzadas sobre o casaco azul marinho, os olhos rebitador no juiz. Ele sentiu o olhar dela pesar sobre ele como um calor discreto, mas persistente. Ela não estava semicerrando os olhos, não o encarava de forma indelicada, não era outra coisa. Era como se ela observou de dentro. Calovay franziu a testa. Tentou se concentrar novamente na plateia, mas várias vezes se viu procurando a garota, encontrando novamente seus olhos escuros, cheios de uma maturidade inexplicável. Quem era ela? E por que ela estava ali? Ela não tinha nada a ver com as famílias do acusado ou da vítima, ele tinha certeza disso. E, no entanto, ela parecia mais presente do que qualquer outra pessoa na sala. Quando o intervalo finalmente terminou, todos se levantaram para tomar café, conversar em voz baixa ou simplesmente caminhar. O juiz Calovay permaneceu na sala, revisando algumas anotações. Foi então que ele ouviu passos abafados se aproximando. Ele olhou para cima. A garota caminhou até ele. Sem medo. Sem hesitação. Ela olhou para ele e disse calmamente, com uma voz suave, clara, mas surpreendentemente firme: "Eu posso ler sua mente." Houve silêncio total por um segundo. Calovay olhou para ela surpreso, quase divertido. "Como?" ele disse, inclinando-se levemente na direção dela. "Eu posso ler sua mente." O juiz Calovay ergueu as sobrancelhas, surpreso com a postura da garota. Um segundo se passou, e então ele caiu na gargalhada, uma risada genuína, mas um tanto nervosa. Era raro uma criança ousar se dirigir a ele daquele jeito. A maioria o evitava, impressionada com seu vestido preto, sua estatura imponente, sua voz autoritária. E agora uma garotinha com menos de 3 maçãs de altura, afirmava ler sua mente como um livro aberto. É o que todos os mágicos da TV dizem. Ele olhou para ela com um sorriso divertido. "Quer fazer um truque de cartas para mim, garota?" Mas ela não ri. Ela nem sorri. Seus olhos escuros permaneceram fixos nos dele, profundos como um poço sem fundo, e sua voz suave continuou, estranhamente séria para uma criança. "Você acha que Marcus é culpado, mas duvida. Tenta ignorar, mas sente que algo não faz sentido." O sorriso do juiz desapareceu gradualmente. "Você pensou no seu filho, Caleb. Ele teve problemas com a lei. Você ainda se pergunta hoje se a polícia sempre disse a verdade sobre ele.
Se a justiça fez o seu trabalho direito. Seu olhar não vacilou. Você até sonhou com isso ontem à noite. Naquele sonho, Caleb estava algemado, e você? Você estava na plateia. Você não conseguiu ajudá-lo. Você estava gritando, mas ninguém conseguia te ouvir. O juiz calou e congelou. Ele sentiu os dedos apertarem levemente o encosto da cadeira. Seu coração acelerou imperceptivelmente. Ninguém sabia desse sonho. Ele só o contou à pessoa. Era um pesadelo recorrente que o assombrava há meses, desde que Caleb escapou por pouco da prisão por roubo de carro. Mas foi inocentado por falta de provas. Ele teve esse sonho novamente no dia anterior, na solidão de sua cama grande. O rosto perturbado do filho, as correntes em seus pulsos, seu próprio desamparo. Tudo havia voltado, preciso, brutal. Como? Como você sabe disso? Ele sussurrou sem fôlego. A menina inclinou a cabeça levemente, como se estivesse procurando palavras. Eu vi. Não sei bem como funciona. Não é como ler um jornal. É como sentir uma luz ou uma dor, ou uma lembrança. Vejo o que as pessoas guardam dentro de si. O que tentam esconder. O juiz se endireitou com os lábios franzidos. Ele tentou se acalmar, convencer-se de que era coincidência. Mas, no fundo, sabia que não. Aquela criança acabará de cruzar uma barreira que ninguém jamais havia cruzado. Ela havia exposto uma falha que ele tentava mascarar com sua máscara de autoridade e neutralidade. Ele respirou fundo e se levantou. Siga-me, ele disse simplesmente. A menina assentiu e caminhou pacificamente ao lado dele. Eles retornaram ao fundo da sala, onde estava uma mulher de meia-idade, de rosto gentil, vestindo um casaco cinza surrado e o cabelo cuidadosamente preso para trás. Ela segurava uma bolsa de couro puída nos dedos, e seu olhar caloroso pousou no juiz antes mesmo que ele falasse. Você é a avó dele? Ele perguntou, um pouco rígido. A mulher assentiu. Esther Miles. Prazer em conhecê-la, meritíssimo. Ele olhou para a menina e depois para a mulher. Ela só me contou coisas que ninguém poderia saber. Coisas muito pessoais. Esther assentiu gentilmente e imperturbável. Ela é assim desde pequena. Às vezes, ela sabe de coisas. Ela sente coisas que os outros não querem demonstrar. Não entendemos bem de onde vem, mas aprendemos a não ter medo. Ela não usa isso para machucar. O juiz olhou para ela, boca meio aberta, sem saber o que dizer. Ela tem algo, mais acrescentou Esther simplesmente. Algo que você não vê em outras crianças. Ele passou a mão no rosto e suspirou profundamente. Uma parte dele queria descartar tudo aquilo como uma ilusão, uma manipulação. Mas outra parte, mais íntima e vulnerável, não conseguia ignorar o que acabará de vivenciar. Ele olhou para a garota uma última vez. Amara, é isso? Ela assentiu. Obrigado, disse ele, quase em voz baixa. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele, como se soubesse que tudo havia mudado. Como se já tivesse visto o que aconteceria a seguir. E talvez fosse mesmo. O nome da menina era Amara Miles desde pequena, carregava consigo um segredo que não compreendia completamente, mas que moldou sua visão de mundo. Crescerá em um bairro difícil de Atlanta, um bairro onde as sirenes da polícia soavam com frequência, onde os rostos dos transeuntes eram marcados pelo cansaço e pela desconfiança, onde as crianças aprendiam desde cedo a se proteger, a desconfiar de estranhos. Amara não era uma criança comum. Aos 4 anos começou a sentir as emoções dos outros como se fossem suas. Não se tratava apenas de intuição, nem de um simples dom de empatia. Era algo muito mais profundo. Ela percebia fragmentos de imagens, lampejos de intenções, memórias dispersas que passavam pela mente das pessoas ao seu redor. Mas essas impressões não eram palavras. Ela nem sempre conseguia explicá-las. Eram um turbilhão de sensações, ondas invisíveis quebrando dentro dela, que ela precisava aprender a domar. Na escola, seus colegas a achavam estranha. Às vezes ela respondia antes mesmo que alguém falasse, adivinhando o humor de todos sem que dissessem uma palavra. Sua avó, Esther, rapidamente entendeu que esse dom precisava ser guiado. Nunca o use para manipular, repetia-lhe ela com frequência, olhando-a com olhos cheios de sabedoria. Use-o apenas para a verdade, para ajudar, para proteger. Este dom é um dom, mas também uma responsabilidade. Amara seguirá esse conselho. Ela nunca usará esse poder para causar mal. Às vezes, ela o usava para consolar um amigo triste, compreendendo sem palavras o que pesava em seu coração. Às vezes esse dom a salvara, permitindo-lhe evitar perigos iminentes. Mas ela nunca quisera atrair atenção. Naquele dia, no tribunal, Amara observou atentamente cada um dos protagonistas do julgamento. Sentiu as emoções, as palavras não ditas, os medos e as mentiras. Mas, acima de tudo, viu algo especial.
Não na mente do juiz Calloway, nem na de Marcus Delaney. Não. O que ela viu estava na mente de uma testemunha-chave, um segurança chamado Daniel Hicks. Quando Daniel falou, alegando ter visto Marcus na cena do crime, Amara percebeu uma espécie de lágrima em seu olhar, uma dissonância. Ele não temia Marcus. Não era o medo que se esperaria de uma testemunha honesta diante de um acusado. Não. Ele estava com medo de outra coisa. Ele tinha medo de ser descoberto. Amara viu flashes confusos em sua mente. Uma cena dele recebendo dinheiro, olhares furtivos trocados nas sombras, promessas sussurradas. E acima de tudo, uma ameaça silenciosa e pesada, que pesava sobre ele como uma sombra ameaçadora. Ela sentiu as mãos dele tremerem levemente enquanto ele contava a história. Ouviu em seus pensamentos um grito silencioso: não deixe isso vir à tona. Esse medo era maior do que o de uma mera testemunha no tribunal. Era o medo de um homem que sabia estar desempenhando um papel perigoso, um papel que poderia lhe custar muito mais do que a verdade. Na manhã seguinte, enquanto a luz suave de um sol tímido filtrava-se pelos vitrais do antigo tribunal de Willow Creek, Amara e sua avó Esther atravessaram novamente as portas do tribunal. Desta vez a atmosfera era diferente. O peso da verdade pairava no ar, palpável, invisível, mas impossível de ignorar. Amara, segurando firmemente a mão da avó, caminhou até o escritório do juiz Calloway com uma determinação incomum para uma criança da sua idade. Ela não tremia, não demonstrava hesitação. O juiz, surpreso ao vê-la retornar tão cedo, levantou os olhos de seus arquivos. Amara, você vai voltar para me ver? Ele perguntou intrigado, mas também um pouco desconfiado. Ela sentiu, seu olhar profundo e direto fixo no dele. Preciso falar com você. A sós. É importante. Um longo silêncio pesa. Ele hesitou, puxou a cadeira e gesticulou para que a garota e Esther entrassem. A porta se fechou suavemente atrás delas, isolando o pequeno grupo da comoção lá fora. Sentado atrás de sua mesa, Calloway examinou Amara, incomodado pela seriedade em seus olhos. O porquê você quer falar comigo de novo, Amara? A menina remexeu na bolsa e tirou um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Desdobrou-o cuidadosamente e entregou-o ao juiz. No papel havia um desenho. Não era apenas um rabisco de criança. Era um esboço detalhado de um homem uniformizado, o policial Daniel Hicks, mas com um detalhe marcante, uma cicatriz sob o olho direito, fina, mas distinta. Não é ele, disse Amara com a voz suave, mas firme. O homem no vídeo, não é ele. O que roubou o banco se disfarçou. Ele usava uma máscara muito realista com o rosto dele. Ela fez uma pausa com um olhar sério. Eu vi a imagem na cabeça dele. Ele foi pago para ficar quieto. O juiz franziu a testa com a mente a mil. O que ela dizia estava além da estrutura racional da justiça tradicional. Mas ele não tinha escolha a não ser ouvir. O que você está dizendo é sério. Sabia disso? Perguntou ele, tentando sondar a sinceridade e a profundidade de suas palavras. Sim, ela respondeu sem hesitar. Mas é a verdade. O silêncio se instalou pesado, carregado de uma tensão quase elétrica. Calloway pegou o desenho novamente e o contemplou por um instante, como se tentasse ler além da tinta e do papel. Depois de alguns momentos, ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a ele. Ele ordenou a reabertura imediata da investigação. Uma equipe independente de especialistas em vigilância por vídeo foi contratada. Eles usaram software de reconhecimento facial de última geração, capaz de detectar detalhes invisíveis a olho nu, incluindo texturas sutis e anomalias nas imagens. Os resultados chegaram alguns dias depois. Eles confirmaram o que Amara tinha visto. O ladrão estava de fato usando uma máscara de silicone de qualidade excepcional, uma máscara hiperrealista que imitava perfeitamente o rosto de Daniel Hicks. A máscara foi projetada para enganar câmeras, testemunhas e até mesmo a polícia. Pressionado pelas evidências irrefutáveis, Daniel Hicks foi confrontado com suas contradições. Ao ser confrontado com as imagens e os depoimentos, ele desabou. Ele admitiu ter sido comprado por uma gangue local, um grupo organizado para que Marcus Delaney fosse acusado em seu lugar. Ele recebeu uma grande soma de dinheiro por seu silêncio e cumplicidade. O caso rapidamente virou manchete, abalando a pequena cidade de Willow Creek e arredores. As manchetes apareceram em letras grandes nas capas de jornais locais e nacionais. Uma menina lê a mente de uma testemunha. A justiça liberta um homem inocente. Milagre ou mistério? Alguns se perguntavam, enquanto outros falavam de uma revelação que entraria para a história do direito. Mas em meio ao alvoroço da mídia, uma coisa ficou clara. Amara Miles recusou todas as entrevistas. Ela não queria nenhuma luz, nenhum holofote.
nenhuma câmera apontada para ela. Sua avó, Esther, simplesmente respondeu aos repórteres: Amara é uma criança que carrega um dom pesado. Ela prefere permanecer nas sombras, longe do barulho, para poder continuar a ouvir e entender o mundo em paz. O juiz Richard Calovay, ele nunca poderia esquecer aquele olhar profundo, aquela voz calma e segura que o havia trazido de volta ao essencial, ao próprio coração de sua missão. A verdade nem sempre é medida apenas por evidências materiais. Naquele dia, ele aprendeu que a justiça também pode confiar na sensibilidade e na intuição, em uma forma de sabedoria que as regras escritas não conseguem captar. Anos se passaram. Amara cresceu guiada pelo amor e pela sabedoria da avó. Seu dom, longe de diferenciá-la, permitiu-lhe aprofundar uma vocação, a de ouvir os silêncios, para ver além das aparências. Ela se tornou psiquiatra, especializando-se em trauma infantil. Em suas consultas, cercada de brinquedos e desenhos infantis, ela ouvia não apenas as palavras ditas, mas sobretudo o que as palavras não diziam. Os medos enterrados, as dores invisíveis, os segredos silenciosos que a infância às vezes esconde. Ela aprendeu que a cura exigia mais do que ciência. Exigia coração, escuta atenta e às vezes, uma pitada de mistério. E às vezes, quando se encontrava sozinha em seus aposentos depois de escurecer, Amara sorria suavemente, lembrando-se daquele dia em que, quando criança, em um tribunal solene, ela disse ao juiz Calovay com uma inocência de partir o coração: Eu posso ler sua mente. E o juiz acreditou nela. Essa confiança mudou uma vida. E talvez, também tenha mudado a própria definição de justiça.